E antes de seguir com o episódio, uma notícia boa. A Neves Transportes e Logística, nossa parceira aqui no podcast, está prestes a bater 500 seguidores no Instagram. Aproveita que o QR Code está na tela, aponta a câmera e já segue o perfil, @Neves Logística. Na Neves Transportes, há mais de 15 anos, garantimos eficiência e segurança no transporte e logística para o setor farmacêutico e de saúde. Com uma frota moderna, rastreamento via satélite e soluções personalizadas, atendemos todo o Brasil com rapidez e precisão. Contamos com certificação da Anvisa e diversas outras, assegurando qualidade e conformidade em cada entrega. Neves Transportes, conectando qualidade e confiança ao seu negócio. Olá, sejam bem-vindos a mais um Não Pode Vacilar. Eu tava até com saudade, Carol. Eu também. Vocês acompanham aí que a gente grava, mas a gente tava um tempão sem gravar, então já tava ficando com saudades. Mas tava com saudades também dos nossos patrocinadores. Então eu quero agradecer mais uma vez Salgado Resende. Nossa, você sabe que eu fiz uma festinha esses dias lá na minha casa? Foi sucesso Salgado Resende, cara. Então, se você tem algo planejado aí, não perca, entra lá nos nossos contatos que a gente sempre posta Salgados Resende. E temos também Copenhague Parada Pinto 344. E hoje, Caio, eu trouxe aqui, ó, Cop Club. Você é Cop Club, Carol? Sou, com certeza. Isso aí. Inclusive, não tirei meu brinde de aniversário. Preciso ir lá. Nossa, Carolina, corre, menina, que é isso, não pode perder um chocolate dessa categoria. E aqui eu trouxe, então, hoje, Cop Club Língua de Gato. Nossa, cá, que delícia, hein? Vamos depois presentear o nosso convidado com o Cop Club. E também você que tá aí, mora na Zona Norte de São Paulo, não perca, vai lá tomar um café, uma sobremesa, Copenhague Parada Pinto 344. E hoje a gente tem um novo patrocinador, é isso mesmo, Carol? Isso mesmo, um patrocinador que tá sendo muito especial pra gente, é o primeiro episódio que a gente grava com ele aqui conosco, Si. Exatamente, Neves é uma empresa de logística que facilita a nossa vida, né, gente? Vamos combinar. E a gente vai falar muito mais sobre o Neves mais pra frente para que você conheça e aproveite todos os benefícios da empresa. Mostra ali todo o propósito que ele tem, né, Cá, investindo no nosso trabalho. E também Criarte VIP. Nossa, a gente tá com muitos patrocinadores. Tô amando essa vida, gente. Criarte VIP, que traz também aqui a nossa caneca. E se você tá aí pensando na festa do seu filho, que vai ter o Salgado Resende, vai dar ali o presente, ó, tudo integrado, não perca também, Criarte VIP faz as canecas, e não só caneca, né, Carol? Faz outras coisas também. Objetos que vale a pena, e a gente vai presentear também o nosso convidado com uma caneca da Criarte VIP do Não Pode Vacilar. Nossa, você viu, né, Cá? Engatei uma quinta, e aí eu fui, porque hoje o nosso convidado promete, Cá. Eu vou sair daqui, acho que até mais leve. Espero, enfim. E confiante. Isso mesmo, Cá. Então conta, quem vem hoje aqui, Cá? A gente tá com pessoas famosas hoje aqui. Muito famosas. E isso é bom pra gente em si, porque ele vem falar sobre um assunto que a gente já tinha interesse, a gente tocou nesse assunto com o Rodrigo Serafim, e ele vai falar muito com a gente aqui sobre isso. Eu vou falar o nome dele, porque depois eu combinei com ele que eu ia fazer um jogo de palavras ali. É o Gal Rodrigues. Ele também é conhecido como Papai Legal. E ele é um escritor, educador parental e psicanalista. Ele também é coordenador da editora Bock. Ele trouxe os livros aqui dele hoje para mostrar para vocês. E, inclusive, você já leu O Pai Presente 1? Não, mas você não sabe. Muito legal. Eu já falei que eu queria na hora. Muito legal. A hora que ele me falou o capítulo dele, eu falei, eu quero agora! E, além disso, ele também é embaixador do Conexão das Mulheres e sócio-diretor da Outside. Falei certo? Tô bem no inglês, eu tô treinando. Você tá explicando muito, amiga. Gal. Além de... Não, calma. Lógico. Não acredito. Ele é pai. De quem? Ué, ele é pai do B. B, posso chamar assim? Do Benício. 5 anos. Eu tenho um de 3, então a gente tá parecido ali. E aí eu queria te perguntar, que eu fiz o jogo de palavras, todo papai é legal? Não, e nem deve ser, pelo amor de Deus, não deve ser. Gente, obrigado por estar aqui, pelo convite, é uma honra. Eu acho que é um tema também que, assim, quem não tem traumas, né? E as pessoas acabam também vilanizando os traumas, né? O trauma não é uma coisa ruim, pelo contrário. O trauma, ele é essencial para que a gente também compreenda como que o nosso corpo funciona, como que a nossa mente funciona.
Então eu acho que hoje vai ser um episódio legal. Não vão sair traumatizados, mas eu acho que o trauma é um assunto que, assim, todas as pessoas deviam ter uma compreensão melhor até para saber por que você age dessa forma, né? E como se curar, né? É o mais Bastante coisa. importante. E você sabe que o Gal é de uma generosidade gigantesca. Porque eu conversei com ele, assim, trocamos mensagem no WhatsApp, não, no Instagram primeiro. Eu falei assim, você topa aí no nosso podcast? Ele, claro. Eu falei, nossa, pera, claro. Tá tudo certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, claro, vou Fácil, sim. E que dia você pode ir? Então, estar aqui, né, deixar uma hora da sua vida para participar do nosso projeto. Então, quero já te agradecer muito por toda essa generosidade. Obrigada mesmo. Veio de longe pra caramba. Não foi só uma hora, foi 2. Olha a hora que a gente vai ficar aqui, Não sei né? que horas eu vou embora. Isso. Mas muito obrigada mesmo, viu? De coração. E aí a gente vai começar. Eu comecei, Ká, a ler muito sobre trauma. Me instiga muito. Eu faço sessões com famílias e aí a gente começa a conversar com as famílias e você fala assim, esse buraco é mais embaixo, né? E muitas vezes nós, como educadores parentais, a gente tem que ter um limite, porque senão a gente entra numa seara que não é nossa. E eu falei assim, mas eu queria entender mais sobre o traumas e eu fui estudar. E hoje eu vi o quanto o trauma traz impactos ou marcas que a gente carrega. Algumas a gente consegue superar, outras não. E essas percepções que a gente vai criando da gente são também frutos dessas vivências. Algumas traumáticas, outras não. Então, qual é o impacto do trauma na vida da pessoa? É geral, né? E existe um nome isso. Na verdade, hoje fala-se muito sobre a justificação do comportamento adulto. Então, quando a gente entra na questão do trauma infantil, a gente tem uma dificuldade, quando a gente é adulto, de compreender o porquê que a gente age daquela forma. Eu sou uma prova social de porquê que eu tive muita dificuldade de parar num relacionamento amoroso. Porque eu vivi isso dentro da minha casa. Então, eu passei por um divórcio dos meus pais, quando eu tinha 10 anos. Eu também vivenciei uma situação com meu pai, onde muitas mulheres estavam com ele e eu não sabia o que significava isso. De certa forma, isso é uma introdução à sexualidade antecipada. Então, se você for analisar o impacto disso na vida adulta, como que eu lido com o meu próprio corpo e como que eu lido com o corpo do outro. A falta de limite próprio e a falta de limite até do outro. Então, a justificação, quando a gente fala disso, é muito mais baseado no porquê que eu ajo de tal forma, porquê que eu reajo de tal forma e porquê que eu tenho um comportamento que... Onde é a origem disso? De onde veio isso? Então, eu acho que o trauma, quando a gente fala do impacto disso na vida adulta e quando a gente analisa a questão infantil, de fato, assim, eu não vou muito na constelação familiar, não é essa linha. Eu entendo os seus efeitos, mas eu acho que assim, o papel do psicólogo é exatamente isso. É te ajudar a cavucar ali, abrir algumas portinhas que estão fechadas, a saber, a mostrar para você como você tem uma reação específica a algum assunto delicado, algum gatilho. Então, assim, muita gente confunde também psicólogo com milagroso. Não é isso. Mas o psicólogo, o papel hoje de um profissional de psicologia, não é só ajudar a pessoa também a colocar isso para fora. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma compreensão de vida. Né? Ela fala assim, poxa, mas eu ainda existo depois do trauma. Muita gente estagna, empaca, e não consegue ali ter ali uma compreensão, né? Uma ótica sobre o trauma. Eu conversando com um amigo ontem sobre... Eu não sou muito fã da palavra ressignificação. Acho que ficou meio hypada, né? Então, tudo que já fica muito na moda, você já fala assim, pronto. Mas sei do peso da palavra. O ponto é que eu estava colocando para ele, fazendo uma analogia assim, da gratidão, né? E também da ingratidão. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa de muito ruim ou trágica no nosso dia, a gente fala, nossa, mas por que comigo? Porque eu mereço isso? Mas acho que a pergunta é mais assim, o que Deus está tentando me mostrar? Ou o que eu devo aprender com essa situação caótica ou trágica, né? Então, o trauma, se a gente tem esse olhar do porquê que a gente passou por aquela situação, é muito mais fácil de você ter uma compreensão do teu comportamento atual. Porque o trauma nada mais é do que uma memória trágica.
É uma reação que você tem a uma memória. Então vamos colocar o seguinte. Independente se foi um abuso, que é muito mais sério, muito mais grave, o próprio escritor, o Bessel, ele fala muito sobre isso. Existem muitas comparações e até estudos que um abuso infantil é o mesmo tipo de trauma de um veterano que voltou da guerra. É a mesma região do cérebro. Tem o mesmo impacto no sentido de choque que o corpo entra depois que você passa por aquela situação e que é muito difícil de você conseguir conviver ou viver naquela situação. Por quê? Quando você tem um trauma desse tipo de magnitude, né, com esse peso, é complicado para você analisar as pessoas que estão em volta de você, porque elas não viveram o que você viveu. Então você fala, vai ser muito difícil alguém ter empatia comigo. E aí também entra a falsa concepção, a concepção errônea do que é empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia nada mais é do que você compreender e ouvir. Você não precisa falar, nossa, eu sei o que é isso. Eu também perdi meu pai. Eu falo, mas meu pai não foi legal pra mim. Então a sua dor é diferente da minha. Existem também liminares de dores. Então eu acho que quando a gente tem uma compreensão do que é trauma, uma compreensão do que é o impacto do nosso comportamento na vida do nosso filho pequeno, e quando a gente tem também a compreensão do nosso comportamento na vida atual, assim, peraí, a pessoa que está do meu lado, ela também tem uma bagagem. E essa bagagem pode ter traumas ou não, né? Então acho que essa troca acho que tem que ser um pouco mais equilibrada. E existem tipos de trauma, então? Então, existe trauma físico e emocional. É que quando a gente entra no âmbito do trauma emocional, a gente já entra numa seara que é o seguinte. Tudo que a gente passa, esse tipo de bagagem que a gente tem, que a gente vai carregando, de certa forma, quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, vou colocar aqui uma situação como a minha esposa. Ela tinha uma relação com um pai muito forte. E para mim sempre foi difícil analisar isso, porque a minha relação com o meu pai foi totalmente diferente. E eu perdi meu pai há 15 anos. Ela perdeu o pai faz um ano. E eu vi o quanto isso moldou a vida dela nesse ano. Então esse tipo de trauma, o trauma do luto, ele tem fases, ele é mais faseado. Sim. Então você tem estágios. Quando você tem um trauma, por exemplo, fui assaltado, indo para um restaurante na rua tal, num horário tal e levaram meu celular. É um trauma que você tem assim, ó. Não vou mais passar por essa rua. Ou, sim, quando alguém falar comigo sobre andar de noite sozinho, eu vou fazer esse impacto negativo se proliferar. É muito diferente quando você tem um trauma físico, que é o trauma, quebrei uma perna, sim, não vou mais jogar bola. Então, assim, essa correlação dos traumas, tanto físico quanto emocional, acho que é importante as pessoas também, assim, eu não jogo mais bola porque eu quebrei o joelho. Eu não vou mais em tal lugar porque eu tenho um trauma daquele lugar. Então, acho que é importante ter esse tipo de diferenciação. Isso é interessante. E aí vem aquelas questões, principalmente, eu lembro, quando você fala, eu lembro muito da minha pré-adolescência e adolescência na escola. De coisas bobas, assim, que se eu contar aqui as pessoas vão falar, nossa, que ridículo. Mas eu lembro de uma professora, não sei nem se foi por isso que eu virei professora, que era para nomear um mapa, os estados e tal, e eu acho que nomeei um estado lá de Brasil. E ela falou alto para toda a sala, me corrigindo. Sabe quando você se enfia num casulo, assim? Cara, eu lembro dessa cena. Então, Quantos anos você tinha? Eu acredito que era 11 ou 12. Que é a nomeação de mapas, acho que já é por aí. Por isso que você é ruim de geografia. Tô brincando, amiga. Por isso que eu não uso GPS, hein, ó. Eu uso o GPS pra pesquisa. Era um trauma escondido. Ela tá me traumatizando, briga com ela. Eu tô acionando um gatilho agora. Aqui é mais esclarecimento, é mais leve. E aí vem aquilo de... Eu tenho isso mesmo com mapas, tipo, ver que bandeira é essa? Então, eu já nem tento. Jura? Tenho mesmo. Porque, não sei, me vem essa memória que eu vou errar, que vão rir de mim, que vão... Não sei se isso impacta também em alguma coisa, se é sobre isso, se tem correlação. Mas você carregou isso a vida toda? Não, eu sei lidar. Mas eu tenho... Se eu te perguntar agora, assim, qual que é a capital de Camboja? A chorar. Pô. Mãe, vem aqui!
Quem não sabe isso? Coisa boba, né, Gal? Fala, A pessoa fala, e Carolina. você sabe? Não, também, mas tudo bem, Só um né? minuto. É, tipo isso. Não, mas você entende? Essas piadas que às vezes a gente faz, achando que não vai ser nada. Isso eu acho que entra também numa. Nada pra pessoa que às vezes faz, né? Mas pra quem tá ali recebendo. Mas eu acho que também a maneira com que a gente lida depois, não sei se é uma casca, sabe, uma defesa, de trazer algo que a gente passou, que no final, no fundo foi traumático, mas para levar de uma maneira assim, imagina, superei, não precisa. Aí Será? algumas coisas eu não Exatamente. lido bem. Por exemplo, a Cis sabe mais que eu em relação à aparência. Isso eu não lido bem. Então, tipo, se alguém for, eu não vou saber reagir, sabe? Como Se alguém eu teria falar alguma que... coisa para Não você. sei se eu teria que isso. Eu não sei se eu teria que responder, mas assim, me blindar e tipo responder isso. Tá, e por quê? O que você tem a ver com isso? Sabe isso? Eu não sei se eu tenho essa reação, eu meio que congelo. É, ao longo desses últimos 3 anos, acho que vou te colocar assim como a criação do Papai Legal é que eu fui muito numa linha mais de paternidade. O trauma de paternidade. Então, o trauma de não ter um pai presente, o impacto disso. Então, assim, e é louco porque eu vi muito isso muito pela ótica da mãe. Assim, porque acaba. Eu não sou muito fã do termo mãe. Eu não acho que exista isso. Eu não acho que nenhuma mãe absorve o papel de um homem, né, do pai. Por mais que, assim, a não ser que assim, ó. E mesmo assim, faleceu, sou uma viúva. Mas o pai sempre existiu, né? O pai tá lá. Existe um pai, teve um É. pai, né? Então eu não sou muito fã desse termo, mas eu vejo que o impacto de um pai ausente, ele não é só traumático para a criança, mas assim, eu vejo aquela velha história, né? Para que se tenha uma criação, para educar uma criança, é toda uma cidade de uma Aldeia. aldeia, né? Humberto Baltar fala muito isso. É que assim, muitas pessoas confundem também duas situações, né? Criação e educação são coisas completamente diferentes. Explica pra gente. Criação, a criança no caso, né? De onde vem a palavra criança? Criança vem do criare. E o criare ali, ele já está colocando numa situação que assim, a criação é a necessidade básica, sobrevivência. Então você está colocando assim um papel. Dou banho, eu alimento, ela tem uma moradia. A educação, ela está muito mais atrelada a habilidades socioemocionais, Valores. princípios, valores, né? Você está assim, colocando um indivíduo na sociedade. Então, desde pequeno, ele já está sendo exposto a isso. Então, as pessoas, mas ele foi bem educado. Mas ele foi bem criado. São coisas diferentes. Então, quando a gente entra na questão do trauma infantil, eu tive uma boa educação e uma boa criação. Mas, ao longo até os 10 anos, eu tive 2 pais juntos. Depois disso, eu tive uma disruptura na minha vida que foi muito forte. Até estava conversando com um amigo sobre o seguinte: até os 10 anos eu morei em Alphaville. Uma região bem legal, não é? Sim. Região nobre. Sim. Só que eu morei isso nos anos 94, mais ou menos. De repente, a minha mãe descobriu uma traição. Falou, filha, a gente vai pra casa da vovó. E eu vim aqui pra Cachoeirinha. Só que quando eu cheguei na Cachoeirinha, eu cheguei com a roupa do corpo. Eu nunca mais voltei pra aquela casa. Minha mãe não falou assim, filho, então assim, sabe o que tá acontecendo? O seu pai, ele tá meio, sei lá, pulando a cerca. O que você acha da gente ir pra Cachoeirinha, assim, lá perto da sua avó? Você acha que faz sentido? Até porque também nenhum pai vai fazer isso. Mas ao mesmo tempo, a minha mãe, com o tempo, eu tive que meio que perdoar ela, porque depois que eu fiquei, eu falei, poxa mãe, por que você não tirou nosso pai de casa? Expulsava ele, a casa ficava pra gente, né? Você não teve parou um pouquinho ali pra falar assim, peraí, meu filho está numa escola particular, tem uma vida X e agora, assim, cara, não é que eu vou pra uma escola pública, não é isso, mas eu tava assim num ambiente que eu falei, cara, eu nem sei quem são essas pessoas aqui, eu devem vir morar na casa da minha avó, eu nunca mais vou ter pra minha casa, minha cama, roupa, só trouxe as roupas, entende? Então eu tento conversar com os pais para ir um pouco mais nesse tipo de detalhe, de profundidade nas conversas, porque só falar que o pai foi ausente, eu acho vago. Meu pai, ele não foi um pai presente. Mas hoje em dia é difícil de você ver um pai ausente, porque, cara, você tem celular. Eu faço videochamada com meu filho todo dia. E eu me considero mais presente de pais que moram com os filhos em muitas Sim, não situações. quer dizer nada, né? Aquela coisa assim, ó. Não é porque você paga a pensão em dia que você é um bom pai. E não é porque você mora com teu filho que você é um pai presente. Sim. Então,
quando eu vou numa linha de trauma, eu vou numa linha de trauma mais assim, cara, fala um pouquinho como que era a tua relação com o teu pai, ou até com a tua mãe. Porque às vezes você projeta uma coisa e aí você passa a vida traumatizado com uma projeção. Ou segue padrões, né, Gal? Foi crenças. assim, eu vivi assim, né, Gabriela, né? Perfeito. E o que você viveu que hoje, que te impactou e hoje você se policia ou, por ter já conhecimento, não age com o seu filho? Ou porque você estava contando pra gente antes que hoje você é um pai, né, você é divorciado. Perfeito. Então você está vivendo o que seu pai viveu. E o que você faz Eu hoje com o perpetuei seu um ciclo. filho para que ele não sinta as emoções que você teve lá atrás, como você verbalizou agora pra Olha, gente? eu carreguei por alguns anos e fui tratar isso no meu primeiro casamento, durante o meu primeiro casamento, que foi a sexualidade, assim, né? Então, assim, eu tive uma introdução à pornografia, de certa forma. Por quê? Eu lembro que mais ou menos uns 8 anos, assim, eu vi vídeos de pornô, assim, do meu pai. Então, assim, poxa, eu não tinha nenhuma capacidade emocional, nenhum preparo emocional para assistir aquilo e compreender aquilo. Que é falso, ou que é uma busca de prazer egoísta, né, individual. Eu busco muito ter uma conversa muito legal com meu filho sobre tudo que é relacionado a isso. Então, agora com 5 anos, seu filho tá com 3, né? O meu com 5 anos agora, às vezes você tá conversando aí, mano, pipi. Vai tá assim, ó. é. Aí você fala, ô, o que tem aí, Verdade. cara? É a idade. Só que assim, eu penso que, independente se eu seguisse uma carreira como educador parental, foi essencial eu fazer o curso para ver, cara, como eu vivo numa bolha, como eu tenho uma compreensão errônea sobre isso. Então, assim, me ajudou muito a ser um bom pai, independente se eu ia atender ou não, né? E aí eu comecei a compreender exatamente isso. Ó, se você briga, você já tá, opa, criança, ó, nossa, não posso nem pôr a mão. É. Agora, se você também tira a onda, ela fala, isso aqui é meio legalzinho, já vi uma malícia diferente. Então, o tempo todo eu tento me levar para me colocar no meu passado, na minha infância, falar, putz, cara, eu passei por isso, não foi legal isso. Eu vou trabalhar para que eu não repita isso com meu filho, ou que mesmo que eu não esteja com ele, se acontecer, ele já sabe como lidar. Então falou, cara, ninguém põe a mão aí, né? O papai ou a mamãe, a gente pede licença, é uma área protegida, é o teu corpo e tudo mais. Então eu tento, assim, a questão da sexualidade foi um trauma que eu tive que passar por umas boas sessões assim com terapia para, eu acho que ter uma visão, acho que um pouco mais empática com mulher até, porque eu tinha uma certa dificuldade, que eu falava assim, poxa, mas será que foi legal? Depois eu ficava assim, poxa, mas será que está bacana? Será que isso aqui vai virar uma relação séria, né? E se não virar, será que é por causa do sexo? Então eu acho que isso é uma coisa que me policio bastante. Que doido, né, gente? É. Em relação, por exemplo, à separação de vocês abordaram isso com ele? Muito. Na verdade, quando a gente realmente tomou essa decisão, a gente já pensou num psicólogo. A gente falou, cara, vamos pôr uma terapia? E ele tinha 2 anos e 7 meses, mais ou menos. Então ele tava quase na metade, assim, do desfraude. Que foi tranquilo. Até eu achei que o divórcio poderia ter, assim, algum impacto, né? Ele ter algum resquício. Mas pelo contrário, o que a gente mais conversava, isso daí foi muito legal, porque eu tava meio que já me tornando o papai legal, foi também um pouco da questão de não culpar ele e não fazer ele se sentir culpado. Então, assim, poxa, filho não segura o casamento. Não segura. Mas eu quero que meu filho também não entenda assim, ó, a gente separou por sua causa ou não deu certo porque tivemos filho. Nossa, então muitos casais se separam nos primeiros 3 anos de vida da criança. Então, o tempo todo eu tento colocar ele, não é num pedestal, mas colocar ele num lugar que ele pode falar o que ele quiser comigo e eu também quero ter essa liberdade de falar o que eu quiser com ele, de igual para igual. Me abaixo, converso muito com ele e tento mostrar para ele que assim, cara, você não é obrigado a me agradar. Você não tem que fazer algo que o papai gosta, isso é legal. Se você não gostar, não faz. Se você não quiser falar, não fala. Né? Eu só quero que você seja transparente. Lembrei agora de uma situação, por exemplo, eu até cheguei a contar isso. A minha mãe, ela tinha um costume de mentir. Mentira compulsiva, né? Então ela, por exemplo, alguém ligava em casa, na época tinha telefone fixo. Tocava o telefone, assim, ela olhando pra mim. E ela falava assim, fala que eu não tô. Aí eu,
minha mãe? Minha mãe não tá olhando pra ela. São Aí, quantos anos? uns 12. Uns 12, 13 anos, assim. Aquele início da adolescência. Só que ao mesmo tempo, não é só isso. Que daí você vai vendo outras coisinhas, tipo assim, por exemplo, mãe, eu queria tal coisa. Não tem dinheiro. Aí de repente, daqui meia hora. Mas você falou que não tinha dinheiro. Mas não tem pra isso. Aí, tipo, quando é um mentiroso compulsivo, ele, às vezes, ele esquece que ele tá numa realidade que é a mesma que a minha. Então ele esquece do que ele falou, né? Ele tá num outro mundo, assim, né? Então, isso foi uma questão que eu sempre trabalhei muito também, eu e a mãe com o Benício. Então, assim, mentirinha. Então, assim, com 3 anos, a criança ainda não tem capacidade de te manipular. Ela não tem ainda, ela nem sabe, ela está no processo ainda de compreender que ela é um indivíduo, tá? Usando alguns preceitos aqui de Melanie Klein. Mas aí, assim, com 5 anos, ele já sabe o que é uma mentira. Ele já sabe que não pode. É que ele não tem a capacidade maquiavélica de articular. Ele não tem isso ainda. Não. Mas ele mente, e ele sabe que não pode. Então, assim, o tempo todo eu fico falando, putz, cara, eu vivi isso. Eu lembro disso. Isso é péssimo. Entendeu? E eu lembro que era louco porque a minha própria mãe falava assim, 3 coisas que você não pode. Qual coisa de mãe? 3 coisas que você não pode. Mentir, Ser um roubar. mentiroso, ladrão, isso já é o nome. Você fala assim, tá, mas... Você tá mentindo. Não só isso, porque daí hoje, né? Eu lembro de algumas sessões de terapia recente que eu falava assim pro meu psicólogo, cara, 6 coisas que minha mãe falou pra eu não fazer, ela fez comigo, porque ela mentiu, ela sujou meu nome, e não roubou, mas aí eu lembro de situações que eu falava, tecnicamente isso é roubo. Tipo, só negar imposto é roubo. Então, assim, tecnicamente esse negocinho aqui não é legal. Legal no sentido jurídico, né? Então, eu tento o tempo todo que eu tô conversando com meu filho, falar, cara, a Maya Angelman fala muito sobre isso, né? Assim, na hora de uma situação de ira, sai de cena. Aí, cara, eu já fiz muito isso, assim, tipo, só um minuto. Mesmo bravo, só um minuto. Cara, tá de... Volta a amígdala, Não, resgate da ok. amígdala. Cara, não é legal, não gostei. E ok, vamos. Segue o barco, assim, sabe? Essa questão de mentir para as crianças, os pais acham que estão fazendo bem, né? Normalmente. Porque eu já tive famílias, né, que atendi, que eles achavam que estavam fazendo bem para as crianças, escondendo. Até essa questão de pais que estão se separando, não falar, não conversar, não falar o que está acontecendo. Isso é muito ruim porque geram traumas e resquícios Você depois. sabe que eu trabalho em escolas, né? E eu vejo uma relação, principalmente dos pais, mudando. Isso tá me deixando feliz, Gal. Dos homens, né? Dos homens. Sabe assim, os pais muito mais presentes. Esses dias mesmo, a gente tem um projeto com uma turma de 3 anos em que as famílias são convidadas a contar histórias para as outras, né? E aí tava o pai e a mãe contando a história lá para a criança. E eu acho que isso vem mudando de um tempo para cá. Eu venho sentindo muito isso, pelo menos lá no meu ambiente escolar. A presença dos pais muito forte, querendo participar, querendo fazer a diferença, querendo estar com os filhos. Vejo esse movimento, acho que de uns 3 anos para cá, vem crescendo bastante. Isso me deixa muito feliz. Eles Que a gente- estudando. E a gente sabe o impacto da presença masculina na vida das crianças. É lógico que a mãe fica ali com toda aquela questão do cuidado, Sobrecarga. né? Mas o pai, ele tem que vir ali do lado, para ser o limite. Não que a mãe não é para ser, não é isso que eu quero dizer. Mas tem que ter essa figura materna, paterna. Você sabe que até minha área é educação infantil, a gente tem muita mulher, né, na educação infantil. E eu falo que todos os homens, os especialistas, eu gostaria que fossem homens. Então, professor de música, eu quero homem. Professor de educação física, se possível, eu quero homem. Para que as crianças tenham essa figura, né, masculina presente ali no dia a dia. Então, foi só um comentário porque eu defendo muito isso lá na escola de educação infantil. E muitas mães ficam, mas vai ter contato com homem? Eu falo, elas não sabem né? É um pré-julgamento isso. Elas não sabem, né, a importância que tem a figura masculina. Resquício de trauma. É. Porque hoje tem muita, assim, eu não vou colocar a palavra militância, não é isso, mas tem muita mãe hoje em dia que, assim, eu não tive um pai presente, então
Tudo bem, meu filho não ter? Não, de certa forma, acabou se perpetuando isso também no relacionamento e hoje ela é uma mãe solteira. E aí, pra colaborar ainda por cima, o cara realmente não é um pai presente. Só que daí assim, pronto, todos os homens não são bons, não prestam, não quero contato com... É isso. E assim, tudo que generaliza já não é legal. Mas ao mesmo tempo, assim, você comentou sobre o movimento, eu faço parte da Copai. Eu acabei até esquecendo de trazer adesivo para vocês. A gente está no movimento, né, da PL 3733, que é uma PL para aumentar a licença paternidade. Então assim, para 30 dias, cara, já é um puta, é muito legal se isso der certo. E estamos no caminho, mas só se falta mais engajamento social, assim, as pessoas não têm essa compreensão ainda do peso, do impacto disso, por mais que seja só 30. Ninguém aprende a ser pai com 30 também, mas com 5 muito menos. Eu aprendi a ir pro carnaval, eu sei quais são os dias como funciona, que é mais tempo que eu preciso de paternidade. Só que assim, ó, o que a gente tenta trabalhar nessa questão da licença paternidade? É que as empresas batem muito nisso. Ah, se eu tenho um casal aqui, os dois vão ficar fora? Sim, amigo. É melhor que os dois possam fazer isso e até ao mesmo tempo analisarem que legal que a empresa apoia a gente, que a gente tá junto, que eu vou ter esse tempo de cuidar do meu filho. Pais que trabalham em empresas que têm leis e incentivam mais os pais a serem pais, esses pais produzem mais. É isso Então, mesmo. quando eu vou dar uma palestra numa escola, mas assim eu prezo muito mais por palestrar dentro de empresa. Hoje não tanto startup tem muito jovem, e os jovens não querem mais ser pais. Por quê? Porque são um neném, né? Eles não querem nada. Nada, cara. Foi responsabilidade. Não quero pegar isso. TDAH, peguei. É isso que eu quero. Então, assim, hoje, quando eu entro numa empresa, eu falo, cara, como é que é o perfil dos colaboradores? Tem muito pai? Pô, tem muito pai. Não, tem 3. Eu falo, pô, você tem 3 pais? Eu não vou conseguir falar com essas pessoas. Não, mas tem muita mãe aqui. Eu falo, não, mas o meu próprio pai, cara. As mães, por si só, elas buscam conhecimento. O cara nem se oferecer dinheiro. Eu falo assim, cara, tem um curso aqui, ó, de graça, e eu ainda te pago. É como ser um pai melhor. Ah, mas não é só pagar a pensão? Mas não é só dar comida? Não é só levar no parque? Então, assim, ainda tem muito isso. Quando você colocou essa situação das mães, que falam assim, poxa, tem uma dificuldade, e às vezes você vê um movimento que tá realmente maior, tá? E até porque também a gente também tá numa bolha, tá? Se a gente for ver assim, lá na quebrada, lá no miolo, não tem. Ainda é um movimento que é para assim, os privilegiados, né? Que têm acesso à informação. Mas, por exemplo, quando a gente pega assim, a maioria das mães, fala assim, poxa, eu queria muito que o pai fosse presente. Isso é uma coisa, mas muitas mães queriam que os pais, que ainda não são separados, mas além de serem mais presentes, também sejam mais parceiros. Então você vê assim, pô, o pai que já se acha um bom pai, porque, poxa, eu pago todas as contas, eu sou provedor. Eu falo, legal, mas você lembra a última vez que teve um Vale Night? Ou que você chegou com a janta e ela não precisou se preocupar com a casa toda, o filho de vocês e a janta. Então eu vejo uma coisa que eu tenho que trabalhar um pouco mais, até isso eu fiz no comecinho do Papai Legal. Eu acho que eu vou voltar a uma série, que é isso, não tem como você ser um bom pai e um péssimo marido. Tem que ter congruência. Ah, eu sou um excelente pai. Mas como marido... E é aquilo, né? Faça o que eu... Não adianta, como é que é? Perdi até aqui. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, no sentido assim, é muito mais fácil a criança aprender o que ele vê Exemplo. do que o que você fala. Sim. É isso, né? A gente fala até sobre como o pai lida. Eu tenho um menino de 18 anos e hoje ele tem uma namorada. Né? Eu falo que meu telhado tá bem de vidro agora. E a gente vê a maneira com que ele lida com a namorada é muito similar com a maneira com que o meu marido me trata. Até o termo. O marido fala gata, ele fala pra namorada gata. Ó, que legal. E não é uma gíria usada hoje, Não. né? Então ele se espelha muito. E esses dias foi Dia dos Namorados e meu marido trouxe flores pra mim e trouxe flores pra minha filha. E aí a gente fala, né, que ela aprenda quando ela estiver em um relacionamento que isso é o mínimo que ela vai exigir da pessoa que está do lado dela. Então, como eu quero que o outro me trate? Esse é o mínimo que eu quero que ele trate, que ele me trate bem, que ele me trate, né, como uma mulher. E na relação a gente vê muito isso também. Maridos que, além de não serem parceiros, nadam contra.
Então é como se a mulher fosse apenas a função da mulher. Combate, né? É isso. Né? Não tá contra nessa relação. E a gente vê muito quando entra o filho na jogada. Mas também é seu papel educar. Mas sabe como, que eu aí é polêmico, viu? Porque Eu acho uma coisa também, se a gente falou isso já, da mulher dar espaço também para o homem participar, porque muitas, e olha que eu tô em vários grupos de WhatsApp e muitas assim não dão esse espaço para o homem participar. A gente cita aqui, sempre fala, quando a gente fala disso do pai escolhendo roupa para o filho, a mãe quer combinar, o pai não vai combinar. Você vai aceitar ou você vai fazer por ele? Qual o espaço que você tá dando? Você quer que ele participe mesmo? Ou você quer ele ditar as regras, entendeu? Então, mas aí não entra muito do que você falou. Será que o pai quer realmente participar? É que tem muita. Alguns têm. São várias coisas aí que eu já tô preparado para falar. Então vai, então manda. Engata primeiro. Então vai. A polêmica. Editor. É disso que a gente gosta. Editor, corta o microfone, editor. Que é só no off. Cara, não vou citar nome, mas eu vi um vídeo recente. É uma pessoa assim, eu acho que 5 milhões de seguidores. Se julga coaching. Fez vídeo falando que homem não troca fralda. Cara, isso é pausa eloquente, assim, cara. É bizarro. Acho que ele, se eu não me engano, ele deve ter uns 7 milhões de seguidores. Nossa, eu não vi isso. Bizarro. Eu lembro que no dia, assim... Mas por quê? Qual que é a justificativa? Porque masculinidade? Exato, o homem não tem que trocar fralda. Tá. Entendi. Tá? Então a mulher é esse caso exato, aí, né? Agora alguém pega esse corte fora do contexto e fala que eu que falei isso. Não foi eu que falei isso. Mas assim, eu não tinha visto o vídeo, quem compartilhou foi até o Thiago Koch, do Homem Paterno, e fazendo um react, e eu falei, cara, que bizarro. Aí depois o Pedro do canal Ser Pai, e aí eu falei assim, irmão, o cara falou isso mesmo. Então assim, ó, sim, existem muitos pais que ainda assim, o patriarcado ele é péssimo, né? Hoje o Chico Bosco postou um vídeo sobre isso, do Papo de Segunda, falando exatamente isso, assim, o quão o patriarcado ele é corrosivo, e a gente ainda vive nesse sentido, né? Então assim, o pai ainda acha que assim, não tem que fazer o que supostamente na cabeça dele, ele cresceu com isso, a mulher é papel da mulher, cara, cuidar da casa e tal. Eu praticamente todas as sessões que eu tenho com algum pai, eu falo, cara, você lava a louça? Você tem costume de lavar a louça? Não, a maioria fala não. Eu falo, sabia que a louça pra mim virou uma terapia? Porque além de eu tirar esse peso da minha esposa, pra mim também é uma forma de eu refletir, cara. Tenho ali, às vezes eu ponho um podcast, eu ponho alguma coisa, e assim, em vez de você escalar uma montanha, escala a montanha da louça, velho. Às vezes é grande. Tipo, você não precisa gastar 20 mil pra ser um bom pai, mano. Lava a louça, velho. Tipo, recolhe o lixo, sei lá. Eu sinto, assim, não é pena, mas eu fico muito chateado quando eu escuto de mães assim, eu tenho 2 filhos. É mesmo? Qual a idade? 40 e 4. Eu falo, pô, meu, serião. Tipo, sério. Então, assim, e a gente tá numa geração que as pessoas estão ficando, assim, por causa da tecnologia, mais boba, né? Mais burras. Então, é por isso que eu te falei também, quando a gente estava conversando antes de começar, de certa forma eu tô fazendo um pouco do detox, assim, digital. Porque, cara, não é que isso tava só me fazendo mal. Eu falei, cara, existe vida além do Instagram. Existe vida além da rede social. Entende? Livro, sei lá, andando no bairro. Nossa, tinha uma árvore aqui que eu nunca tinha visto. Que bonita essa árvore. E nem sabia, esses dias eu vi uma árvore e tinha macaco. Tinha macaquinho, tinha sagui. Eu falei, pô, que legal, cara, na minha rua, isso. Então, quando eu converso com os pais, eu vejo assim, eu falo, putz, cara, a gente tem um oceano. Apesar de a gente achar que tá um movimento legal, 2023, 100 mil crianças foram registradas sem o sobrenome do pai. 100 mil. Sem o sobrenome. Então o cara nem quis se dar o trabalho. Falou, nem esse filho não é meu. E é engraçado que você não vê teste de DNA de mãe, né? Mas o pai, assim, eu me dou o direito aqui de não ser pai. Então acho que essa responsabilidade de conduta paterna, ela é inerente, cara. Não tem como você falar assim, não vou ser. Mas já nasceu. E eu até brinco, que eu falo que a paternidade, ela é fragmentada. Na minha concepção, na minha vivência, baseada nos meus estudos,
A paternidade começa quando você se relaciona com o outro, já na adolescência. De certa forma, eu tive que ser pai, porque a minha irmã nasceu quando eu tinha 13 anos. E minha mãe não se casou com o pai. Então eu fui irmão mais velho, homem da casa e tinha que trabalhar. Nossa, Com a 13 anos eu vendia responsabilidade. pipa e cuidava da minha irmã. Eu lembro de uma cena assim, nossa, se minha mãe ver isso aqui, ela vai falar, meu Deus, aquele dia quase me matou. Eu empinando pipa, minha mãe falou assim, cuida um pouco da Gabi. Eu falei, cuido. E ela no carrinho, devia ter uns 2 anos. Ela, no sol, cara, ficou toda queimada. Eu fiquei mais preocupado com a pipa do que com a minha irmã. Mas eu lembro que ali eu falei assim, cara, senso de responsabilidade, eu preciso, não é uma coisa opcional. Então, eu costumo dizer que a minha paternidade, a paternidade ela é fragmentada, por quê? Porque são fragmentos que você carrega da sua vida até você falar assim, pô, eu não preciso quebrar minha vulnerabilidade ou deixar de ser babaca com 40. Você teve uma oportunidade, cara, toda a sua vida, você se envolveu com pessoas, você trabalhou em empresas. Teve um caso de um pai que eu atendi que quem me procurou foi a mulher. Ó, meu marido precisa trocar uma ideia com você, eu gosto muito do seu conteúdo. Legal. E aí conversei com o cara e o cara tava super assim, tipo, pô, minha mulher vem falar comigo, não preciso de nada, cara. Conversamos e tal, por 1 hora, até passou um pouquinho, e eu lembro dele, assim, ele não se vangloriou, mas ele falou, cara, é complicado, porque daí você chega na empresa, cara, a menina da recepção tá com uma roupa... E aí eu falei, olá, ó, promiscuidade. Tipo, na cabeça dele, eu entendi que o trabalho era o refúgio. Tipo, ele não queria ir pra casa. Mas ele não queria ir pra casa porque na casa tinha responsabilidades. E aí ele ficava muito tempo no trabalho, mas ele tinha um estímulo, que era recepcionista. E assim, 20 anos de casamento. Com filha mulher. Nossa. E eu falei, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre o impacto da promiscuidade. A promiscuidade começa numa curtida. E aí você vai, assim, a gente já tá entrando agora muito ali na vulnerabilidade, na questão do comportamento tóxico, né? Então é uma série que eu vou lançar agora que se chama Teatro Masculino. Que é exatamente o dia a dia que a gente vai vendo e fala assim, putz, realmente, eu já fiz isso, já fui babaca. Eu falo abertamente, assim, eu já fui muito babaca, eu já fui muito tóxico. E eu precisei passar pelo que eu passei e, infelizmente, magoar pessoas pra falar assim, caramba, você jura que eu agi dessa forma? Ainda bem que eu mudei. Ainda bem que eu me tratei e isso isso é assim, não dá mais pra fazer isso. Porque eu vejo que no dia a dia, quando eu converso com os pais, minimiza o comportamento. Fala, isso não é nada, isso é coisa de mulherzinha. Isso aí, meu, já vai chorar. Nossa, não pode falar nada. Não posso nem gritar? Não pode. Seu chefe grita com você? Se ele gritar, então é abuso moral. Se você gritar com a esposa todos os dias, não tem problema. Essas mini violências diárias, que chega uma hora que, putz, cara, cansa. Por que você separou? Não dava mais, ela encheu meu saco. Não, cara, ela encheu ela sim encheu o saco de você. Esse teu comportamento, que é um cavalo, com o filho, com a esposa, entende? E são traumas que a gente vai trazendo. A grande maioria do comportamento tóxico dos homens são provenientes dos comportamentos do que eles vivenciaram infância e adolescência com os próprios pais, né? Então, o avô, o pai do meu pai, a gente numa mesa, aquela reunião de família, hoje nem tem muito mais isso, né? Reunião de família, a minha avó sentada ali, o meu avô sentava aqui. Então, era obrigação dela, toda a mesa, primeiro colocava comida para ele, e os talheres, tudo certinho, assim, ó. Garfo de um lado, faca do outro. E um dia ela meio que dá uma vacilada. Deixou os dois, assim. Aí ele, quando ela abaixou, ele deu um soco no olho dela, assim. Na frente de todo mundo. Todo mundo. E aí, tipo, meu pai, meus tios e tal, e, cara, voou o óculos. Acho que eu devia ter uns 6 anos. E isso é um impacto de um trauma, porque por muitos anos eu não tenho muitas lembranças. Eu acho que as lembranças foram apagadas por conta deste acontecimento que acabaram corroendo as outras lembranças que eu tinha positiva da minha avó e de ir para uma rua, assim, para uma rua sem saída ali em São Caetano. Então, não tinha como eu culpar o meu pai pelos comportamentos que ele também teve, porque eu falava, puta, mano, meu avô não era da hora. Esse ambiente, né? Cara, é limitado. E aí é difícil, porque, por exemplo, quando eu postei o vídeo que foi viral, 3 coisas que acontecem no cérebro da criança quando você bate nela, nossa, eu fui engolido.
Tá na Bíblia que tem que bater. E tá. Provérbios fala, se necessário, use a vara. E tá lá, cara. Só que assim, a compreensão, a hermenêutica de compreender que é um texto bíblico escrito há 2000 anos atrás, que na verdade não é literal, é um direcionamento no sentido de você ser firme, de você ser guia, é difícil. Porque se você tem um cara, vai falar aqui, falou pra bater com a vara, vamos bater com a vara. A gente já põe de chinelo, eu põe de chinelo. Então assim, hoje, cara, você tem YouTube, você tem um Google, escreve qual que é o impacto, tem estudos. Meu pai não tinha acesso a isso, minha mãe. Eu falo muito Não é? isso. Eu falo muito isso, Gal. Eu falo assim, antigamente, não é que eles faziam porque eles queriam errar, é por falta de conhecimento, não tinha isso. E hoje a gente tem tanto conhecimento, então é inadmissível errar hoje, como pai e mãe. Eu falo, poxa, o conhecimento tá aí, tem muita gente boa querendo falar, mas também tem que dar uma filtrada, porque senão a gente também pega recortes da internet que você torna seu filho Um protótipo. um protótipo, é isso mesmo. Ah, mas eu ouvi. Ah, mas isso não deu certo. Vai Mas é que eu treinando, vi vai lá no trazendo. TikTok, num vídeo de 30 segundos fazendo isso, ia dar certo. E a gente tem esse projeto para esclarecer as famílias, para dizer, peraí, hoje em dia a gente tem conhecimento, vamos estudar, porque a gente pode ser mais assertivo. O que os nossos pais fizeram era o que eles tinham de melhor naquela época. Hoje a gente tem muita coisa boa. Então vamos estudar para aprender, E na sermos boa, melhor. a gente que tem filho, não é difícil. É desgastante, é cansativo, mas, cara, não é difícil. Não é difícil. E ver quando tá dando resultado é tão bom. Gente, para. Principalmente os- Vocês vão chegar na adolescência, é maravilhoso. É. Eu amo a adolescência. Eu comecei Eu já a dei aula para estudar. adolescente, é legal. Gente, não, olha, eles são assim, verdadeiros. E se você estabelece essa conexão que não é na adolescência, que é quando ele tem 3, que é quando ele tem 5, você só vai colher na adolescência. É maravilhoso. Eu tenho conversas com meu filho e com a minha filha hoje que eu jamais pensei em falar com a minha mãe. E hoje isso é eles muito têm legal. comigo, então é fruto de uma relação que a gente foi construindo e não na adolescência. Que aí tem mães que falam, né, muito, mas o meu filho se afasta na adolescência. Não é que ele se afasta na adolescência, é que você não construiu uma ponte até chegar na adolescência. E isso dá trabalho. Putz, dá trabalho, mas não é difícil. Não De é novo, difícil, o que eu vejo assim, ó. É possível. trabalho. Porque você tem que estar lá o dia inteiro. Tem mães que falam pra mim, mas eu chego cansada. Eu falei, eu entendo. Mas é o único momento que você tem com ele. E hoje eu coloco, você melhor ainda, né? Tem alguns pais que falam assim, cara, qual que é as principais diferenças entre, tipo, a primeira infância, segunda, adolescência e tudo mais? Eu costumo dizer que, assim, entre o seu filho ter a capacidade e já a compreensão de falar assim, pai, eu não quero ir pra sua casa hoje. Hoje eu vou ficar com os meus amigos, tá? E você ter que, caramba, eu tava querendo tanto um abraço, queria ficar com meu filho. Essa é a maior diferença da primeira infância, que não tem opção. Ele vai ficar com você e você precisa querer curtir esse momento, porque não vai voltar. Então, assim, claro, são fases diferentes, mas eu costumo dizer o seguinte, cara, a melhor fase pra mim ainda é essa que eu vou pegar meu filho. Ele não tem ainda 5 anos, fala assim, então hoje eu vou pra casa de um amiguinho. Porque a hora que chegar isso, eu vou ficar quebrado. Fala assim, você vai ver. sério que você me trocou? Não, e você não Pra vai ficar com falar esses isso, brother? Gal. Pra ficar com esses brother. Tipo, nossa, pai, vou ficar ali na churrasqueira escutando um som. Eu falo, irmão, eu passei a semana pensando em você, da gente passear, porque de fato eu sou assim. Eu sou um cara muito planejador. Então eu gosto, assim, começar a segunda, eu falo assim, o que eu vou fazer no sábado? Esse fim de semana eu pego meu filho. O que eu já vou fazer no fim de semana? É meu isso. Então aí eu tenho uma relação muito legal com ele, assim, que a gente fica nisso. E foi a primeira vez, semana passada, meu filho tá com 5 anos. Semana passada, assim, eu vi ele, peguei ele na escola, fomos pro taekwondo, saímos do taekwondo, fomos pro cinema, a gente assistiu Stitch. Assistimos cinema, daí ele falou, eu tô com fome. Eu falei, cara, o que você quer comer? Aí ele quer comer McDonald's. Eu falei, então vamos no McDonald's. E aí, tipo assim, a mãe já quer me matar. Tipo, não, McDonald's. Eu falei assim, calma, só uma vez, só de vez em quando. E aí, tipo assim, foi um McDonald's. Aí, tipo assim, ele já... A rotina do sono, 7h30 ele já fui devolver. Aí ele foi deitou no meu colo, no Uber e tal, chegou meio que dormindo. Aí na hora de eu entregar, ele já...
pai, eu quero você pra sempre. Ai, que bonitinho. Aí eu peguei e falei assim, você já me tem, cara. Aí ele dormiu. Foi pra casa dela. E aí eu voltei assim, destruído, Ai. assim. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, por que que eu divorciei? Você começa a pensar em várias coisas. Você Criou fala a assim, série. você Cadê fala o assim, Fábio? Meu Deus, aí tá vendo aí, ó. Porque é bom divorciar. Cara, pensa direito, é ficar longe do seu filho. Se fizer sentido com a sua esposa, dá mais uma chance, mas não tiver também, não tem problema. Filho não segura o casamento. Mas, cara, é muito difícil ficar longe do seu filho. Beleza. Cara, quando eu cheguei em casa, ele mandou um áudio. E aí ele mandou um áudio, cara, assim. Ai. Nossa, esse áudio, assim, eu escutei, sei lá, 70 vezes, assim. Que eu falava Favoritou assim, já. não, um essas áudio assim que eu conexões falava assim, que- cara, sério? Tipo, você quer que eu não durma? Eu quase, assim, acho que foi esse aqui. Benício acabando com o coração do papai. Ah, esse áudio me pegou, cara. Eu vou procurar aqui. Mãe, mandei até pra minha mãe mesmo. Eu falei, pois é, olha só o que eu tenho que. Olha isso aqui. Oi, papai, tudo bem? Não, a voz. A voz. Oi, papai, tudo bem? Agora eu tô com saudade de você. Com muita saudade. Ai, Quero gente. ficar com você. Beijo, tchau, fica com Deus. Hoje fica Hoje foi um dia muito legal, beijo. Ai, Ah. gente. Criança, que lindo. Isso mostra que é um pai presente, né? Ai, Nossa, dá vontade de falar muito palavrão. Você fala assim, meu Deus do céu. E aí, tipo assim, quando eu pego um pai que não é pai, eu falo, irmão, você tá perdendo a coisa mais da hora do mundo. Não tem, assim, nada que se compare. Ao mesmo tempo que eu também defendo a ideia, assim, ó. Dá pra ser feliz sem ter filho? Claro que dá, são felicidades diferentes. Um monte de gente que não tem filho É opção. e que é muito feliz. Mas, cara, não tem como uma pessoa que não tem filho falar, como que é? Eu falo, não tem É. como, irmão. Não tem como. É. Então, eu fico no dia a dia, assim, eu sou meio evangelista de paternidade. Então, assim, Uber, eu começo a falar, você tem filho? Pô, ontem eu peguei um Uber, o cara tinha um chaveiro de quebra-cabeça. Eu falei assim, você tem um filho autista? Ele falou, tenho, cara, e tal. É um autista não verbal. Eu falei, aí ele falou mas ele falou com um jeito, tipo assim, autista não verbal, e Orgulho. é isso, até meu filho, eu aceito como ele é. E aí tem um coautor, vocês vão ler o livro, Rogério. Hoje ele é um grande amigo, um abraço, Rogério. Ele, no final do capítulo dele, ele escreve uma carta aberta pro filho que é um autista não verbal, que é o Theo. Nossa, gente. O que aconteceu? Quando eu li, já li tantos e sempre choro. Quando eu li a primeira vez, foi assim, abril do ano passado. E eu tinha acabado de conhecer o Sudário, e aí eu postei assim que eu tava num curso. E aí o Aécio, que também é coautor, falou, cara, vai ter um congresso aqui em São Luís, que é um congresso de autismo. Eu falei, ok. Eu queria te convidar para palestrar. Eu falei, que irado, 1.600 pessoas. Eu falei, uau. Então, mas eu não tenho filho autista. Eu não sou autista, eu não tenho muito lugar de fala. Ele falou, cara, mas o jeito que você fala de paternidade, a forma e tal, vem aqui. Aí fui. Só que antes eu marquei um almoço com o Rogério. Rô, posso ler a carta? Né? Eu tinha 40 minutos mais ou menos de palestra e cronometrei tudo certinho, faltava assim 10 minutinhos. E aí assim, aquele trabalhinho de casa, né? Um dia antes, vi as pessoas que estavam palestrando, quem tava Luciano Lacerda, maior nome do autismo, né, da história, assim. E aí eu ia falar antes dele. Falei, caramba, que responsa. Beleza. Aí eu perguntei assim, alguém chorou aqui? Não. Alguém palestrou com trilha? Não. Então eu queria pôr trilha. Mas numa hora, eu vou fazer um sinal, você põe uma trilha. Falei, ai gente, então agora eu queria ler pra vocês uma carta de um pai que tem um filho autista, que é o Theo, é um autista de 7 anos, não verbal. Choradeira, assim, nossa, porque, cara, é uma carta que ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, a coisa mais importante da minha vida é você. E ele tem um sonho de ouvir o filho dele falando, papai, eu te amo. Uma coisa que, cara, olha esse áudio, velho. E aí agora a gente tá numa fase muito legal, eu e o B, que é exatamente isso. É de tipo,
eu fico o tempo todo, às vezes eu até me acho chato, mas eu falo assim, cara, eu vou fazer o que eu não tive. Porque eu queria ter tido isso. E eu fico toda hora, te amo. Aí ele, para, chega. Tipo, eu falei 2 minutos antes. Aí agora ele fala assim, do nada, ele, papai, eu te amo. Eu falo, sério? Caramba, velho. Tipo, do nada, né? Tipo, de graça. Você E não você tem vai que ver que forçar. isso só cresce. Na minha Então, casa mas a eu gente já tem vejo esse que hábito. adolescente é mais difícil de Mas a gente partir tem. assim, Você vai ver. espontâneo, né? Então, mas é difícil porque a gente não Não cria isso. construiu. Ah, eu Você vai ver. crio. Você vai ver. Nossa, então você vai ouvir todo dia. A minha menina fala Ai. muito. Menina também tem, né? Tem essa diferença ali. A minha menina fala muito, mas meu menino eu mando assim, tá na balada. Filho, vou dormir, tá? Cuidado, hora que vem pra casa, tá? Eu te amo. Ah, mãe, valeu, eu te amo também. Fica tranquila, já já tô aí. Te amo tão bem, velho, que da hora. 18 anos, Massa, né? massa. É, muito demais, bom, é muito bom. Ah, a gente já Que falaria papo bom, horas de filhos. A gente, né, tem muito orgulho deles. Graças a Deus. Só agradecer. Só Com agradecer. certeza. É. Desculpa te interromper. Eu não sei se você vai falar assim, dê algum recado, alguma Eu frase. quero falar Com do seu livro certeza. também. Tá. Não, mas eu deixaria uma frase, que eu acho que é assim, define o papai legal. Paternidade não é estado civil. E não tem como você falar, não quero, não posso, não gosto. É isso. Nossa, não tem nem como, né? Eu fiquei até porque faltou palavras. Ô, Gal, fala pra gente do livro, pra quem tá em casa também conhecer. Legal. Ó, Pai Presente, volume 1. Deixei aqui, trouxe para as minhas amigas. Valeu! Presentinho. Que demais. O Pai Presente, ele é um projeto muito carinhoso que eu venho construindo, né? Porque agora está no volume 2. Eu entendi que as pessoas também hyparam a palavra propósito, a intencionalidade. Proposta, ele vem de proposta. E a minha proposta é exatamente essa. Oferecer um conteúdo rico de histórias de pais reais, né? Não são pais assim que... vou escrever para ganhar mais seguidor. Vou escrever porque isso aqui vai me gerar mais dinheiro. Até porque ser pai é diferente de ter filhos. Então aqui são histórias de pais de verdade. E tanto que a gente brincava no lançamento, que comprou o livro, compre também uma caixinha de lenço. Porque você chora de alegria, você chora de emoção, você chora de desespero. E agora a gente está no volume 2. O volume 2 ele está aí com Papai Financeiro como prefaciador, Rafael Cortez como pós-faciador. A gente está compondo, faltam 2 vagas. Quem tiver interesse pode, eu vou deixar meus contatos aqui, pode falar comigo. A gente faz uma entrevista para saber se realmente tem sinergia, porque é o que a gente conversou no episódio. Pagar as contas em dia, pagar a pensão em dia, não te torna um bom pai. Então a gente quer realmente saber como que é essa sua paternidade, se realmente é algo que possa inspirar outros pais a serem pais melhores. Nossa, que legal. Que bom. Não perca, hein, gente? Ô, Gal, antes de terminar, a gente vai fazer um bate-bola, mas eu também quero agradecer mais uma vez nossos patrocinadores. Então, Resende Salgados, muito obrigada. Copenhague Parada Pinto 344, mega obrigada. Neves também agora conosco, então, logística imprescindível aí para o seu dia a dia, para favorecer e facilitar o seu dia a dia. E Criarte VIP, o nosso muito obrigada. E a gente tem bate-bola hoje, cá. Temos sim. E deixa eu vou chegar até pertinho aqui, ó, que eu tô sem A meu gente tá sem papel papel. hoje. Vamos lá. Eu começo, então? Vai lá, hein? Você fala o que vier na sua cabeça. Tem Cuidado, uma hein? palavra, Pensem. coisas... Ok, lembre-se que eu não sou legal o tempo todo. Um cheiro que te leva de volta à infância. Chulé do meu filho. Uma palavra que te conforta. Amor. Silêncio é... Silêncio essa pegou, hein? Necessário. Um trauma coletivo que ainda não elaboramos. Complexo. É a palavra, complexo. Pra fechar. Pra fechar.
deixar, né? Vamos Nossa, marcar um segundo, Gal, É. pra falar sobre Aí isso. traz o Marcos. Ah, já pensou? Ah, legal, ia ser eu legal gosto dessa troca, assim, são duas... trazer os meninos visões aí diferentes, para né? esses pais, né, Vamos, Cá? é. Para falar para os nossos pais que estão aí do outro lado e que, ou melhor, você que é mãe, porque você mãe deve estar aí. Faz um favor, manda esse vídeo, manda esse podcast, esse episódio para o seu marido ou para algum seu irmão que já é pai e que está ali fazendo um papel que nem é de pai. Então, põe lá para ele ouvir um pouquinho hoje que o Gal trouxe pra gente, para que ele aprenda um pouquinho e entenda o valor da presença de um pai na vida da criança. Por que, Carol? Ah, não, antes. Gal, você quer deixar algum recado? Onde as pessoas te encontram? Isso é importante. Certo. Bom, Papai Legal, redes sociais, eu tenho um Instagram, que é Papai Legal O, é com O por causa da analogia do meu sobrenome. No YouTube, mesma coisa, Papai Legal. TikTok também tá Papai Legal. No LinkedIn, tá Gal Rodrigues, porque tem a questão da verificação, então não dá pra você colocar um codinome. Então, ali eu trabalho uma outra questão, um lado mais corporativo. E quem quiser ser coautor, pode dar um alô pra mim, pode me chamar no privado no Instagram. Perfeito. O nosso muito Obrigada obrigada por mais tudo. uma vez. Ai, que delícia. Adoramos. Papo bom, né, Muito, Cá? muito mesmo. Papo bom, Não foi papo traumático. leve. Não. Papo bom, papo leve e que combina, né? Combina e completa com o nosso projeto. Então, muito obrigada mais Eu uma que vez. agradeço. Muito obrigada mesmo. E você que está em casa, continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, no @como não vacilar. Compartilhe os episódios do nosso Não Pode Vacilar. E por que, Carol, que eles têm que fazer isso? Porque na educação dos nossos filhos Não não pode pode vacilar.